Pessoal, a gente hoje aqui tá pra falar o quê? De uma série sensacional que não tem nem na Netflix, nem no Amazon Prime, ou ViX, ou Pluto TV, ou seja lá onde for. Tem no quê? No Globoplay. Dica Globoplay pra vocês de uma série criada por Mark Cherry. Sensacional. Por que as mulheres matam? Vamos falar um pouquinho das atrizes, do que o seriado se trata, falar do figurino e tudo mais. Então bora começar o vídeo, porque a dica hoje tá, ó, de matar. Por Lucy Liu, Jennifer Garner e Kib Harry, traz o que? A história de três mulheres em três diferentes tempos, os anos 60, 80 e o ano de 2019, que é o ano de lançamento desta série. Fala o que? De mulheres fortes, de mulheres muito bem criadas, mulheres inteligentes, que têm maridos que acham que elas são burras, porque as traem. Diferentes tipos de traições, diferentes tipos de histórias, mas com uma visão meio que parecida. A gente tem o primeiro episódio começando com o depoimento de cada marido que intercala um com o outro, e no final a gente termina com o depoimento das mulheres. Isso começa a série. Você pode achar ruim esse negócio de viajar no tempo, de ficar indo e voltando, mas não é. O essencial, o principal deste roteiro e da direção é que a gente não percebe, não é uma coisa brusca essa mudança de tempo. E meio que encaixa uma história com a outra, sabe? Principalmente porque Lucy Liu, sensacional, tá perfeita. Além de tudo, ela dirigiu alguns episódios também. A gente tem a Jennifer Garner, que a gente conhece lá de Once Upon a Time, a nossa querida Branca de Neve. Perfeita! É uma personagem... Eu gostei muito da história da Lucy e do marido dela, mas eu acho que a Jennifer, ela me encantou com a força da personagem. Ela conseguiu, no começo eu tava até com o rancinho dessa mulher, mas depois, à medida que os episódios vão passando, eu me apaixonei pela personagem, sensacional. Achei muito fofo. E a história de 2009 da Harry ela não é ruim, eu só achei ela um pouco mais fraca, mas também é bastante interessante. Vamos falar por cima aqui de cada uma das personagens dos seus respectivos maridos, sem dar muitos spoilers, ok? Para que vocês se sintam aguçados a assistir essa maravilhosa história lá no Globoplay. Betty Ann e seu marido Robin, que é o núcleo da Jennifer Garner nos anos de 1963. Pois bem, lá a gente começa com a história dos dois se mudando para uma casa e da qual eles passaram por uma grande tragédia na vida. Eles perderam sua filha em um acidente de carro, mas assim, um atropelamento na verdade. E a Betty Ann se culpa porque ela se sente... porque ela acha que ela permitiu isso por não ter fechado a portinha da casa, a menina saiu, enfim, tem essa tragédia na vida deles. Para uma mudança de vida, eles se mudam para essa casa. Lá ela tem uma melhor amiga chamada Shirley, uma chiliana forte. Enfim, à medida que ela vai percebendo algumas mudanças do Robin, algumas coisas que não encaixam mais na rotina dele, ela descobre a traição. E nesse sentido ela se torna o quê? Amiga da amante. Ela vai para confrontar a amante, mas acaba se tornando amiga dele. E aí, queridos e queridas, surge um plano mirabolante na cabeça de Betty Ann. À medida que os episódios vão passando, a gente vai vendo o quanto a cabeça ardilosa daquela mulher funciona. Porque, olha, eu pensei que ela era uma mulher besta, mas não é não. Além de tudo, a atuação dos dois é muito interessante, porque a Betty Ann consegue manter o ar de esposa perfeita e ao mesmo tempo ser uma mestre das artimanhas. O Rob é um verdadeiro machista, um cara típico da época que não permitia que a mulher crescesse, a mulher tinha que estar em casa fazendo comida, pererê, que sai de fossa. E a gente vê o acordar da Betty para esse relacionamento. Além de tudo, o figurino da época é sensacional, muito bem feito. O cenário tá maravilhoso. Uma coisa que me encantou foi o mesmo cenário, você está em diferentes épocas. Como assim? A mesma casa, porque tudo se passa em uma casa só. Essa casa muda de acordo com o tempo e eu achei muito bacana. Foi muito bem trabalhado isso também. E a gente fica encantado logo nos anos 70 com tudo, como é muito bem armado, os carros, o ambiente, a forma como as pessoas se prestavam umas com as outras nas ruas, sabe, é uma coisa assim muito legal. Tá muito bem feito esse primeiro tempo dos anos 60, não tem defeitos, a história, o roteiro, os atores, a química, tá muito boa, sem nenhum qualquer defeito dos anos 60.
Simone Cowell, aí a gente vem pro núcleo de Lucy Liu nos anos 80. Pois bem, dois amantes da vida, adoram dar festas, festas beneficentes, festas para comemorar o aniversário do cachorro, fofocas sociais, brunches, caviar, o diabo a quatro. Eles adoram estar na sociedade, são donos de uma galeria muito famosa na época e vivem muito bem até que Lucy Liu descobre as puladas de cerca nada convencionais de seu marido. Porque aí, meu irmão, aqui começa o parangolé. Ela, nesse meio tempo, arruma um amante também, que eu não vou dar o spoiler de quem é pra vocês já ficarem curiosos. Mas o que me emociona nessa fase do tempo é que a gente começa com uma comédia, porque esse núcleo, principalmente da Lucy Liu, começou bem comédia, começou bem engraçado. E a gente ainda vai ter um lancezinho de comédia nos 2 ou 3 primeiros episódios seguintes. E até o final dessa temporada você vai perceber que Simone Cowell tem uma ligação muito grande. A gente vai perceber que nem tudo é uma maldade em si, nem tudo é por questão de descaramento, por machismos ou coisas alheias. Eu acho que o interessante é você dar oportunidade até o final da história, porque das 3 histórias, essa é a mais linda, apesar dos acontecimentos, né, das coisas, das tragédias que podem vir a acontecer, mas é a história mais linda, uma história de amizade, de companheirismo. E fiquem ligados, porque Lucy Liu tá sensacional. O figurino dessa época tá muito bom também. Eu achei meio exagerado algumas coisas da decoração, mas eu acho que é realmente a moda da época. Apesar disso, umas coisas assim meio que, meu Deus, será que a pessoa usava isso nos anos 80? Mas enfim, o figurino em si, as roupas estão muito bem feitas. Você vê a Lucy Liu muito bem à vontade, a química entre ela e o ator que interpreta o Cowell são muito bem, sabe? É uma dinâmica muito boa, o time da comédia é muito bem dado. Então a gente tem esse núcleo dos anos 80 com a nossa querida Lucy Liu. Taylor e Eli, a gente chega nos anos de 2019, o ano atual da série que foi lançada, e a gente tem um casal que tem um relacionamento aberto. A gente vê pra modernidade da relação, quando duas pessoas decidem o quê? Abrangir seus amores, o famoso poliamor. E eles conhecem Jade e trazem essa estranha pra casa deles. Eli tem um histórico nada convencional, ele tem alguns abusos aí ilícitos, e isso vai se aflorar durante a temporada. A gente vê a Taylor uma mulher independente, dona de si, advogada, que não depende do Eli pra nada, mas ainda assim tá lá com ele, porque o ama. Literalmente ela das 3 é a única que poderia tocar o foda-se e ir embora, mas continua com o cara porque se sente apegada, porque ama, enfim. E acontece várias coisas. Das 3 histórias, essa é a história que rola assim, situações mais perigosas, entendeu? Uma coisa assim, bem mais tipo serial killer, vamos dizer assim. O figurino tá muito legal, tá ambientado nos anos 2019, muito bem, né? Colocado. O cenário tá muito bem feito. Eu fiquei apaixonada da casa dos anos 60, mas essa dos anos de 2019 é uma casa muito bem decorada. A gente pode ficar aí atento aos detalhes de como é feito, os quartos, a cozinha. Então achei a cozinha lindíssima, mas enfim. A história tá muito bem feita também, mas não me empolgou tanto. Das 3 histórias, a minha preferida é a de Lucy Liu e a do Cowell. A história mais elaborada, eu gostei da de Lucy Liu por me emocionar, por me deixar meu coraçãozinho quentinho. A de Betty Anne, eu fiquei empolgada com a evolução da personagem, que foi perfeita. E a de 2019 é legal, foi bem encaixadinha ali, mas não me empolgou tanto. O que a gente pode falar em resumão geral é que assim, são 3 mulheres em 3 diferentes tempos, são 3 mulheres muito bem vividas, mas a gente vê a evolução de cada uma. Eu acho assim, por exemplo, na de Taylor, a gente vê uma mulher que sempre foi foda, sempre foi independente, mas ela escolheu ficar naquela situação. A gente tem a situação de Betty Anne, que ela vai acordando para a vida aos poucos, ela vai evoluindo como personagem, ela vai, vamos dizer assim, adquirindo habilidades durante essa história com o marido. E a história da Simone é uma história maravilhosa de amor. Ela não teve uma evolução, pode ter tido uma evolução como pessoa, mas o relacionamento dela com o Cowell é um relacionamento diferenciado e que no final você vai se apaixonar. Se você não gostar desse final, se você não se sentir emocionada com esse final, você realmente tem um coração de pedra. Meu Deus do céu.
No mais, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui. Essa é a dica Globoplay que eu tenho pra vocês. Eu dei essa dica lá no meu Instagram quando eu comecei a assistir. Então fique ligado que volta e meia eu tô colocando uma dica lá pra vocês. Não é sempre, mas acontece. Entendeu? Me segue lá no Instagram, fica ligado que também rola a votação de saga lá. Bom, a gente fica por aqui com essa dica aqui extra pra vocês. Um beijo, um queijo e a gente se vê no próximo vídeo.